Sei que os irmãos acabaram de se assentar, mas à medida que você for achando que pudesse colocar em pé novamente, em reverência à palavra de Deus, depois eu prometo que você vai ficar sentado, não vou pedir novamente para você se levantar, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé e vamos ler a partir do verso 1, João capítulo 21, do 1 até o 19. João 21, do 1 ao 19. Você já achou, amém? Se você não achou, diga: eu preciso da escola bíblica dominical. Todo domingo, às 9 horas, nesse mesmo lugar, vai ser nosso convidado. Pode baixar um pouquinho? Só eu aproximo aqui para ajudar. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam quem ele era. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo isso, Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. E em verdade te digo, que quando eras moço te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá, e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus, e havendo dito estas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, tua palavra ache nossos corações nessa noite, Senhor, sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Tua palavra ache nossos corações nessa noite como uma boa terra, Senhor, preparada para receber a semente da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor.
Tira tudo que nos impede de ouvir ao Senhor. Tira toda a venda dos olhos, Senhor. Tira todo o tampão dos ouvidos, ó Pai. E toda a dureza do coração humano, Senhor. Quebranta-nos, ó Pai, na Tua presença nessa noite. Quebra, Senhor, nossas vidas diante do Senhor. Dobra não apenas o nosso joelho, Senhor, mas dobra também as nossas vontades ao senhorio de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Grava a eternidade nos nossos olhos, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, duros de pedra, sejam esmigalhados e quebrantados na Tua presença. E haja em nós nessa noite um coração de carne, um coração que queime, um coração que arda, um coração que bata, que deseje pela Tua presença, que deseje pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta, para juntos nós meditarmos nessa palavra nessa noite. Bom, João podia ter acabado o livro no capítulo 20. Nos últimos versículos do capítulo 20, nós vimos aqui, nós aprendemos que ele declarou para nós qual foi o objetivo do seu evangelho. O objetivo de João não era escrever uma biografia. O objetivo de João era escrever e contar os sinais de Jesus, as declarações de Jesus, que revelavam para o seu público de que ele, de fato, é Deus. Então, se ele tivesse terminado no capítulo 20, estava tudo certo, o objetivo tinha sido concluído. 7 declarações sobre quem é Jesus, 7 expressões, eu sou, 7 sinais ele menciona, contando também com a sua ressurreição, seriam 8. Aliás, contando com essa pesca maravilhosa última, então seriam 8, mas até aquele momento 7. Então, estaria completo. Declarou o objetivo, concluiu o objetivo, finalizou o seu evangelho. Mas não. Porque se ele tivesse terminado no capítulo 20 e nós pulássemos direto para o livro de Atos, a gente não conseguiria compreender o papel de Pedro nesse livro. O papel de Pedro, o destaque que Pedro vai ter na liderança da igreja no livro de Atos, perdão. Então, o capítulo 21 se torna para nós uma espécie de transição, mas também João faz questão de mencionar a restauração vivida pelo apóstolo Pedro, até como forma de nos explicar o papel de liderança que Pedro vai exercer para a igreja quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, quando a gente vai ler a história dos primeiros discípulos de Jesus e da manifestação do Espírito Santo. Então, capítulo 21, ele vai fazer para nós uma ponte. Uma ponte. E o capítulo 21, ele é dedicado basicamente ao apóstolo Pedro. Então, ele foca a sua energia e o relato na restauração de Pedro, em nos contar esse processo de restauração do apóstolo. Hoje a gente vai pensar sobre esse episódio, a gente vai pensar um pouco à luz dessa palavra, refletir à luz dessa palavra, o que esse texto está tentando dizer para nós e que o apóstolo João está indicando para nós como lição para a nossa vida. Quando ele vai retratar essa história de Pedro, como isso se aplica a mim e a você. Como nós também, em algum momento, somos parecidos com o apóstolo Pedro. E, com base nisso, tirar lições de como nos relacionar com esse Jesus ressurreto. Dito isso, é importante a gente deixar claro que a grande ideia desse texto é obedecer, amar e seguir a Jesus é como nós devemos nos relacionar com Ele. Obedecer, amar e seguir a Jesus é como nós devemos nos relacionar com Ele. E obedecendo, amando e seguindo a Jesus, é dessa maneira que o pecador encontra a restauração dos seus pecados. Obedecendo, amando e seguindo a Jesus, é dessa maneira que o pecador encontra a restauração. Bom, nós lemos o texto, então, deixa eu só ressaltar para você algumas coisas. Do verso 1 até o verso 14, nós lemos o episódio da pesca e como ela acontece no momento inicial da noite. Eles não pescam nada, depois eles vão pescar e vão compreender que é Jesus que está na praia orientando eles naquela pesca. Você vai lembrar da pesca maravilhosa que aconteceu há mais ou menos
pouco mais de 2 anos desse texto aqui, quando os discípulos são convidados a seguir Jesus pela primeira vez. Lá também acontece uma pesca maravilhosa como essa, tá certo? Aqui é um segundo momento. Aqui é o segundo momento de uma segunda pesca que também acontece esse milagre, com alguns detalhes diferentes, mas também acontece, em essência, quase que a mesma coisa para aqueles discípulos. Depois, versos 15 até o 17, ele vai falar sobre a restauração de Pedro e o diálogo de Jesus com Pedro a respeito do amor. Do amor. E, por último, dos versos 18 e 19 que nós lemos, ele vai falar sobre a ideia de seguir a Jesus, do que significa seguir a Jesus. Em cada etapa do texto, ele vai descrever para nós do que nós fomos chamados para fazer. O que nós, assim como Pedro, fomos chamados para viver em Cristo. Fomos chamados para obedecer a Cristo. Fomos chamados para sermos pescadores de homens. E por isso nós devemos obedecer à sua voz. Fomos chamados para cuidar de gente. E por isso nós devemos amar ao Senhor. Fomos chamados para ser discípulos de Jesus. E por isso nós precisamos segui-lo. Então veja, para cada etapa do texto, ele quer mostrar para nós um elemento fundamental na vida do discípulo. Para o discípulo ser um grande pescador de homens, ele precisa obedecer ao Mestre. Para o discípulo poder exercer o ministério de cuidar de pessoas, ele precisa amar Jesus. E para o discípulo poder seguir a Jesus, para o discípulo realmente se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, seguindo ele pelo caminho, ele precisa ter a coragem de encarar o que está diante dele. O convite de seguir a Cristo. Convite difícil esse nesse texto. Eu vou explicar por quê mais no final. Vamos pensar sobre isso primeiro. Fomos chamados para ser pescadores de homens. Fomos chamados para ser pescadores de homens. Por isso nós precisamos obedecer ao Senhor. Esse é o nosso chamado, não é um chamado apenas para aqueles homens, é um chamado para cada um de nós. Note, os irmãos, como é que o texto começa? O texto começa nos versos 1, 2 e 3. A gente pode resumir da seguinte maneira. Pedro tomou uma decisão, vou pescar, e os discípulos fizeram o quê? Seguiram. Pedro tomou a decisão, ele toma a iniciativa e diz, vou pescar. Como é que eles respondem? Nós também vamos contigo. Não, pode tirar. Não coloca a música não, por favor. Obrigado. Ele vira e fala, vamos seguir também. Por que os discípulos vão seguir? Pedro é um líder. Então Pedro toma uma decisão, eles vão seguir Jesus. Vamos pescar? Vamos. Então vamos embora. Todo mundo vai pescar junto, Pedro. A gente vai com você. Como é que o texto termina? Como é que a passagem termina, que a gente acabou de ler? Verso 19. Com isso se referiu ao tipo de morte com que Pedro faria o quê? Glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe o quê? Segue-me. O texto começa com Pedro falando, eu vou pescar. Os discípulos fazem o quê? Vamos também. Como é que o texto termina? Jesus dizendo, Pedro, me segue. Pedro então vai e segue Jesus. O que leva a gente do ponto A nesse texto para o ponto B? O que mudou nesse texto? Qual foi a ponte que ligou esse texto? O que aconteceu no meio desse caminho que mudou essa direção? De homens que estavam em um outro propósito, em um outro objetivo. Vamos pescar peixes. Para terminar o texto com homens dizendo assim, não, vamos pescar homens. Vamos seguir a Jesus, vamos pescar homens. O que muda no texto? Do início dele para o final. Essa transição que a gente precisa observar. Porque algo está acontecendo no texto aqui. Alguma coisa está acontecendo no texto que está levando o texto do ponto A para o ponto B. De homens que estavam dispostos a ir pescar, e aí trabalhar, e aí viver sua vida, e aí cuidar de si mesmos, para homens que agora estavam comprometidos com Jesus, para seguir Jesus pelo caminho, abandonando a vida de pescador para pescarem outro tipo de peixe, para pescar homens. O que mudou no texto? O que muda? Qual é o ponto de virada aqui nesse texto? É isso que a gente precisa observar.
ao longo desse texto, a gente vê um personagem se destaca, como eu já disse, é o próprio Pedro. E é aquilo que acontece com Pedro que muda todo o trânsito no texto. Percebe? Quando Pedro disse, eu vou pescar, os discípulos foram. Agora ele está dizendo, eu vou seguir Jesus. E os discípulos vão com ele. Então o que acaba mudando é essa transformação de Pedro no texto. É para ela que nós precisamos olhar. É isso que o autor está tentando fazer com que a gente observe mais atentamente. Olha, o texto começa de um jeito, mas ele termina de outro, porque uma coisa mudou. O que foi que mudou? O que mudou foi Pedro. Pedro foi restaurado. Qual é a importância de João falar isso no início do evangelho, no final do evangelho? Porque lá no capítulo 13, quando Jesus declarou, olha, eu serei traído, você vai lembrar que Pedro, naquela noite, se levanta para dizer assim, Jesus, se for necessário, eu vou morrer com o Senhor. Eles podem te abandonar, Jesus. Eu não vou te abandonar, Jesus. Eles podem desertar, mas eu não. Se necessário for, eu vou morrer com o Senhor. Pedro declarou isso. Mas a Bíblia nos conta, lá no capítulo 18 do livro de João, que Pedro, então, a partir do verso 15 até o verso 27, vai fazer o que Jesus disse para ele naquela noite. Pedro, você, em outras palavras, você acha que me ama mais do que eles, mas essa noite eu vou dizer para você, 3 vezes você vai me negar, Pedro. E por 3 vezes, Pedro havia negado Jesus. Ele havia tropeçado. Agora Pedro, então, toma uma decisão. Bom, eu acho que Jesus não deve estar mais querendo saber de mim. Eu falhei com ele, eu tropecei no caminho, eu me desviei na caminhada. Então, provavelmente, Jesus não quer mais saber de mim. Vou voltar para a minha antiga vida. Vou voltar para a minha velha vida como pescador. Vou buscar o meu sustento. Vou buscar cuidar da minha família e vou seguir a minha vida, porque provavelmente ele não quer mais saber de mim. Eu sou aquele que o traiu. Eu sou aquele que disse para ele que, se necessário fosse, eu morreria por ele. Mas quando a coisa ficou feia, quando tudo se apertou, quando prenderam ele, quando bateram, quando o levaram para crucificar, eu o abandonei. Ele provavelmente não vai querer saber de mim. Mas aí aparece Jesus naquela noite, naquela manhã. Eles pescam durante toda a noite, mas não conseguem pescar nada. Eles tentam pela força do próprio braço, mas não conseguem nada. Porque nessa tarefa, irmãos, como pescadores de homens, se nós formos conduzir a nossa jornada pela força do nosso próprio braço, nós não vamos conseguir nada. O que nos torna pescadores de homens eficientes é fazer as coisas obedecendo a palavra do Senhor. O que Jesus nos disse para fazer é isso que nós devemos fazer. E é isso que torna a nossa pescaria exitosa. Do contrário, a gente vai trabalhar e não vai pescar nada. Nós vamos tentar, sem nada conseguir. O texto também tem talvez não fique muito aparente, mas a sequência lógica do texto também revela muito a tentativa humana de fazer as coisas e fazer as coisas sobre a graça de Deus. Tem muito disso no texto. Nessa primeira parte a gente já consegue ver isso. No primeiro momento, a gente já consegue ter um vislumbre disso. Dessa intenção de João de mostrar a tentativa humana de fazer as coisas e fazer as coisas sobre a graça e a palavra de Jesus. É diferente. Porque, veja, eles tentam pescar sobre a força humana e nada conseguem. Depois eles lançam a rede de acordo com a palavra de Jesus. E aí o que acontece? Eles têm uma pescaria maravilhosa. Vamos pensar, o que eu disse para você? O que está acontecendo nesse texto? Pedro está sendo transformado. Pedro está sendo restaurado. Agora pensa se não é a mesma coisa com a vida de Pedro. No primeiro momento, lá no capítulo 13 de João, ele disse assim, não, se necessário for, eu vou morrer com você. O que ele está dizendo? Com as minhas forças, eu vou ser corajoso, eu não vou te negar, eu vou conseguir, eu vou estar com você. Se for necessário, eu vou morrer com você. Se eles te abandonarem, eu não vou te abandonar. É a tentativa humana de fazer com as próprias forças, com as próprias mãos. E agora Jesus está tendo um diálogo com ele
uma conversa com ele, perguntando e questionando-o sobre amor. E a intenção desse diálogo é mostrar para Pedro que ele não tem forças por si mesmo para amá-lo como deveria. É algo que não fica muito aparente no texto, porque no português nós só temos uma palavra para amor. Mas no grego existem pelo menos 4 palavras para amor. O texto usa muito 2 delas. Uma palavra que aparece aqui é a palavra agapau, ou da onde vem a ideia de ágape, um amor incondicional, um amor que não tem condições, um amor irrestrito. Quando Jesus pergunta para Pedro assim, ele diz, lá no verso 15, Simão, filho de João, tu me amas? A palavra que aparece aqui, tu me amas, amar aqui é no sentido de ágape. Você tem por mim realmente um amor incondicional, Pedro? É como se Jesus resgatasse aquela noite para dizer assim, Pedro, você ainda acha que tem por mim um amor como você achava naquela noite? Que conseguia me amar a ponto de entregar sua própria vida por mim? Pedro, você ainda acha que você tem em você forças suficientes para não tropeçar na caminhada, Pedro? Aí Pedro vai responder para ele, ainda no verso 15, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não está respondendo ágape. Aqui, no verso 15, na segunda parte, quando Pedro responde, o amor é filéu. É o amor de amigo. O que Pedro está respondendo a ele? Sim, Senhor, tu sabes, por exemplo, que eu gosto de você. Ele está admitindo que ele não tem todo aquele amor irrestrito que ele achava que tinha, que as suas forças conseguiam. Jesus pergunta, você me ama, ágape? Ele responde, tu sabes que te amo, filéu, como um amigo. Meu amor não vai até aí. Aí ele de novo pergunta, Simão, filho de João, no verso 16, tu me amas? Novamente ele usa a palavra ágape. Tu me amas incondicionalmente, Pedro. Pedro então novamente responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu, novamente, reconhecendo, olha, meu amor não é restrito, pela segunda vez. E na terceira vez, diz assim, Simão, filho de João, tu me amas? Nessa terceira vez que Jesus pergunta, a palavra amor aqui é filéu. Então agora Jesus abaixou a régua, vamos dizer assim. Ele desceu a régua. Ele estava perguntando aqui, Pedro, tu me amas, ágape? Ele disse, não, Senhor, filéu. Pedro, tu me amas, ágape? Não, Senhor, filéu. Agora Jesus responde no mesmo nível dele, Pedro, tu me amas, e a palavra é filéu. Esse é o amor. É por isso que Pedro fica triste. Porque pela força da sua própria força humana, sua vontade humana, era poder dizer, eu te amo, ágape. Mas eu não consegui, Jesus. Eu achei que podia. Por isso que eu disse para você que se todos te abandonassem, eu não te abandonaria. E se necessário fosse naquele dia, eu morreria com você. Mas agora eu reconheço Jesus. Me falta desse amor. Filéu. E aí por isso ele se entristece. Não foi apenas porque foram 3 vezes. As 3 vezes são uma ideia de restauração das 3 vezes que ele caiu. Então, se 3 vezes Pedro caiu, 3 vezes a graça se manifestou a ele. Se 3 vezes Pedro tropeçou no caminho, a graça é suficiente para oferecer uma nova oportunidade. Assim como para nós, meus irmãos. Se você em algum momento do caminho também tropeçou, se em algum momento do caminho você queria muito, mas acabou tropeçando e negou a Jesus, ainda assim a graça é suficiente para restaurar você novamente nessa noite. Se por 3 vezes você caiu, por 3 vezes ele te oferece graça, porque sua graça ele é rico em graça, sua graça não acaba, não é algo como uma vez um menino no acampamento de embaixador, ele usou essa expressão e falou assim, não é como se a graça de Jesus fosse como uma caixa d'água cheia de água, e à medida que ele vai oferecendo graça para nós, essa caixa de água vai descendo o nível. Não, isso não acontece na graça de Jesus, porque a graça de Jesus é transbordante. Por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 20, que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A graça é superabundante.
Por isso, se nós caímos, ele nos oferece graça. E se caímos de novo, ele nos oferece graça de novo. E se caímos e tropeçamos de novo, ele nos oferece graça de novo. Porque a graça de Jesus é o que nos restaura. A graça de Jesus é que levanta o caído. A graça de Jesus é que traz o pecador de novo que se desviou do seu caminho para perto dele. É a graça de Jesus. Não é a força do pecador, mas é a graça de Jesus. Quando Pedro, então, admite que não tinha todo esse amor, ágape, como ele achava que tinha, ele tinha um amor filial, então Jesus restaura ele. Ele vai dizer assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe o que Pedro está dizendo com essa expressão? Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele está dizendo assim: Senhor, você me conhece mais e melhor do que eu mesmo. Eu achava que me conhecia. Por isso que eu disse aquelas palavras. Irmãos, eu imagino que isso deve ter sido muito duro para Pedro dizer isso. Deve ter sido muito difícil dizer essas palavras. Elas devem ter saído muito difícil da boca, porque só de pensar nisso dá vontade de chorar. Porque Pedro, então, está automaticamente se lembrando do que aconteceu naquela noite, tudo que o discípulo não quer se lembrar. É da noite em que ele tropeçou. E ele está se lembrando daquela noite para dizer assim: Senhor, eu achava que me conhecia, mas tu conheces mais profundamente o meu coração do que eu mesmo. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. E então, nesse momento, Jesus o restaura dizendo: cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Bom, há um contraste aqui muito grande nessa palavra ágape com a palavra filéu, para mostrar para nós que uma coisa é tentarmos seguir a Jesus pelas nossas forças humanas e outra coisa é seguirmos a Jesus baseados na sua graça e na sua palavra. Nós podemos tentar seguir a Jesus e nos esforçar para não negá-lo pela nossa força do braço, mas fatalmente tropeçaremos, ou podemos confiar inteiramente na graça. Para que isso aconteça, nós precisamos admitir que nós não conseguimos por nós mesmos. Nós só conseguimos caminhar inteiramente na graça de Jesus a partir do momento em que você admitir para você mesmo que pela tua força humana você não consegue. Enquanto você achar que você é bonzão, ou que você é bozona, e que você pode, e que você é um super-homem, e que você resolve, afinal de contas você é o cara, pode tocar a bola em você que você faz o gol, você é a pessoa que resolve todos os problemas, afinal de contas você se basta, você é tão sábio que consegue resolver todos os seus problemas de maneira irrestrita, e você tem a força, mais forte até do que o Sansão, para resistir a toda a tentação e promiscuidade que existe nesse mundo que nos cerca, e a todo tropeço que existe pelo caminho, você facilmente passará por cima como um verdadeiro tanque de guerra. É isso? É a verdade que você vive? Você está mentindo para quem? Nós podemos mentir aos homens, mas não a Deus. Podemos andar por aí, vestindo uma roupa, tentando nos parecer mais santo do que somos, vendendo uma imagem de fariseu, para que as pessoas nos vejam como mais santo do que realmente somos. Aí você começa a falar uns trejeitos esquisitos, começa a agir de uma forma esquisita, para tentar parecer mais santo do que se é. Só que o que o texto está nos ensinando é que a vida de santidade começa em você reconhecendo que você não tem força suficiente, que você é fraco, que você tem limitações. E é quando nós reconhecemos as nossas limitações diante de Deus, aí Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 12, que é quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A graça de Jesus é suficiente. A graça de Jesus precisa ser suficiente para restaurar a minha vida, para restaurar a minha família, para levantar o caído, para recuperar o que se desviou. A graça de Jesus é suficiente para levantar você nessa noite. A graça de Jesus é suficiente para restaurar o ministério que o Senhor tem na sua vida. A graça do Senhor é suficiente para Deus confirmar as promessas que Ele tem para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. A graça de Jesus é suficiente, mas para que a graça de Jesus possa agir sobre você, primeiro você precisa descer.
Você precisa reconhecer que não consegue. Você precisa admitir que não consegue. E aí, quando você admite que não consegue, é aí que o Senhor vem e restaura você. Assim como ele fez com Pedro. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma outra coisa também nesse texto que quase ninguém acaba olhando. Mas a gente, quando pastoreia, e pastoreia começando pelas crianças, a luz vem sobre o texto. Olha só que detalhe interessante. Tem dois contrastes que aparecem do verso 15, 16 e 17. O primeiro é ágape e filéu, fica se contrastando. Mas há um outro contraste também, que é da palavra arnion e a palavra probaton. Arnion aparece no final do verso 15, quando ele fala assim, cuida dos meus, o quê? Cordeiros. Agora olha para o final do verso 16. Pastoreia as minhas ovelhas. É a palavra probaton. E depois ele vai falar no 17. Cuida das minhas ovelhas. Não é interessante isso? Por que Jesus começa então falando sobre cordeiro e depois vai falar sobre ovelha? Bom, eu aprendo com esse texto que o ministério pastoral, o ministério de cuidar de pessoas, deve começar por cuidar dos pequeninos. Ele deve começar por cuidar das crianças. Se você me perguntar por que Jesus repetiu 2 vezes ovelha e uma só vez cordeiro, eu vou te responder, porque é muito mais fácil ensinar a criança do que remendar o homem. É muito mais fácil cuidar do menino do que ter que remendar o homem. Mas o cuidado com as pessoas começa por nós garantirmos o futuro da próxima geração. Fazendo o quê? Cuidando das crianças, ensinando as crianças, pastoreando as crianças, tendo uma preocupação. A igreja precisa ter uma preocupação no seu pastoreio, primeiro, com os pequeninos. Porque os irmãos são adultos. Os irmãos já deveriam ter consciência de que precisam orar, precisam ler a Bíblia, precisam de comunhão para se fortalecer na fé, precisam buscar. Os irmãos são adultos, deveriam saber dessas coisas. Agora os pequeninos não. Eles ainda estão aprendendo. Eles precisam de alguém que os oriente, que os ensine que essas coisas são importantes, para que eles possam não se desviar do caminho. Então, eu acredito que Jesus não usa palavras à toa. Eu acredito que quando Jesus usou a palavra arnion, que é cordeirinho, que é um diminutivo, ele estava querendo mostrar para Pedro um cuidado especial com as crianças. Bom, por último, ele vai dizer, verso 18, em verdade te digo, que quando era mais moço te vestias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá, e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte, com isso, ele se referiu ao tipo de quê? De vida? De sucesso? Tem certeza? Absoluta? Você está acompanhando aí no texto? É morte mesmo? Com o tipo de morte com que Pedro faria o quê? Glorificaria a Deus. Com que tipo de morte você vai glorificar a Deus? Ele estava dizendo, olha, você vai ser vestido por outra pessoa, você vai andar para onde você não quer e você será levado para onde você não quer. Na história da igreja, vai se contar que Pedro foi crucificado. Pedro seguiu o caminho de Jesus de fato e foi crucificado, mas não desejando ser crucificado como seu Senhor, ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. E dessa forma, Pedro então encontrou o martírio. O convite de Jesus para glorificar a Deus para Pedro não foi o convite para ser um sucesso. Foi um convite para morrer. Depois de dizer isso, ele vai dizer, e havendo dito essas coisas, ordenou que segue-me. Irmãos, vamos pensar nesse texto? Vamos mastigar essa palavra aqui com o dente do cérebro? Pensa um pouquinho, junto comigo aqui, em nome de Jesus, abre o seu coração, preste atenção nisso.
Ele acabou de falar sobre o tipo de morte que ele vai morrer. Sim? Verso 18. Assim que acaba de falar sobre a morte, aí ele vira para Pedro e diz o quê? Segue-me. Oi, Jesus, que isso? Oi, Jesus, poxa, eu pensei que você estava me chamando, né? Como diz o cartaz daquela determinada igreja. Venha para Jesus e deixe de sofrer. Poxa, esse é um convite bacana, Jesus. Por que não esse convite? Jesus, segue-me e você vai ser um sucesso. Segue-me e você vai arrebentar a boca do balão. Você vai ser o cara. Segue-me, todo mundo vai te amar. Segue-me e você vai ser um sucesso. Segue-me e você vai morrer. Mas com a tua morte, você vai glorificar a Deus. Porque é melhor morrer glorificando a Deus do que ter uma existência vazia sem a vida do Senhor. É melhor morrer tendo a certeza de que você viveu para a glória de Deus do que chegar ao final dessa vida sem ter vivido para a glória de ninguém. Ou pior, para a tua própria glória. Que tipo de vida você quer viver? É só pensar na tua morte. Quando você morrer, como você deseja que as pessoas tenham visto a tua vida? Quando chegar lá, quando você for cruzar a linha e você puder olhar para trás, o que você vai desejar ter vivido? Essa vida que você está vivendo hoje? Pensa com carinho sobre essa pergunta. Quando você for cruzar a linha, ei, presta atenção aqui em mim, igreja. Não desvia atenção, não. Quando chegar lá no seu final, que você for cruzar a linha, você, e puder olhar para trás, que tipo de vida você vai desejar ter vivido? Essa que você está vivendo hoje? Essa onde você acha que se basta, que as tuas forças te sustentam, que você é apto o suficiente para resolver todos os seus problemas? Essa vida que você está vivendo para a sua glória? A sua agenda é, na verdade, um cardápio para satisfações dos teus próprios interesses. Deus não tem nada a ver com os teus planos. Deus não tem nada a ver com seus sonhos para a sua vida. Seus projetos não passam pelo Senhor. Aí você vai cruzar a linha. Você quer olhar para trás e ter visto essa vida? Igreja, em nome de Jesus, quando chegar aquele dia, eu e você vamos desejar ter olhado para trás e dizer: vivi para a glória do meu Jesus. Você vai desejar ter feito isso. Porque não existe vida que vale a pena ter vivida se não for para a glória de Jesus. Não existe vida que vale a pena ser vivida se não for para a glória de Jesus. Por isso o convite de Jesus foi atraente. Mesmo diante da proposta de morte, foi atraente. Pedro, olha, eu vou. Pedro, por que Pedro não hesitou e falou assim: não sei não. Acabou de falar que eu vou morrer. Não, ele disse: eu vou. Pedro tinha experimentado nos últimos dias o que é viver se sentindo longe de Jesus. Pensar em passar todo o restante da vida com aquele sentimento: eu não quero. Eu quero viver na presença dele, eu quero viver para a glória dele. Mas isso vai te levar à morte. Não importa. Não importa. Seja quanto tempo ele for me dar, sejam muitos anos ou poucos anos, eu quero viver cada ano para a glória do meu Senhor. Pedro foi restaurado naquele dia. E assim também nós precisamos ser restaurados por essa palavra. Meu amado irmão, eu termino dizendo que se em algum momento da caminhada você também tropeçou, se em algum momento da caminhada você também se desviou, você foi chamado para ser um pescador de homens, por isso você precisa obedecer. Você foi chamado para cuidar de gente, por isso você precisa amar ao Senhor. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus, e por isso você precisa segui-lo. Repito, a grande ideia desse texto é que nós devemos obedecer
amar e seguir ao Senhor. E é dessa maneira que Deus deseja se relacionar conosco. E é dessa maneira que o pecador encontra restauração. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.